Pessoal, peço a vocês que acompanhem aqui a entrevista de Eduardo Bolsonaro ao Metrópolis. Aqui é um recorte, né? A gente teremos uma parte da entrevista. A entrevista completa está ótima, excelente, lá no Metrópolis no YouTube. Então, quem quiser acompanhar aí, veja toda a matéria lá. Aqui a gente trouxe só um recorte, algumas partes, né, de assuntos bem interessantes que o pessoal aí entendeu um pouco da política nacional. Eu sou Sidney Araújo, sou aqui do blog de Corrais Novos, estamos aqui acompanhando a política como um todo. Muito bem, vamos começar com notícia quente. O que se diz hoje é que o senhor e que o Paulo Figueiredo foram convidados para assistir o julgamento da suposta trama do golpe em Washington, na Casa Branca. O senhor confirma essa informação? Como é que foi feito esse convite? Sim, nós estaremos em Washington, né? Nós fomos convidados por autoridades do governo americano. Eu não posso detalhar tanto assim, até por uma questão de ética, né? Há muito tempo quem nos segue nas redes sociais sabe que nós não, a gente acaba por não expor as nossas fontes. Vocês jornalistas entendem muito bem essa questão, mas sim, nós estaremos em Washington pelo menos quarta e quinta-feira, e vai ser o momento em que vai estar ocorrendo também o julgamento do presidente Jair Bolsonaro, dentre outras pessoas do seu governo. Então, estaremos lá, estaremos em contato com as autoridades americanas e é o que eu posso falar nesse momento. Mas o senhor sabe nos dizer se Donald Trump vai estar assistindo ao julgamento? Eu não tenho como assegurar isso, né? Vale lembrar que é o presidente da maior potência do mundo, a maior potência econômica, a maior potência militar do mundo, tem 1000 demandas, mas só dele ter dado atenção ao Brasil e recorrentemente falado em nome do Jair Bolsonaro e também da perseguição aos seus familiares e também apoiadores, eu já fico muito feliz, fico muito satisfeito. Isso não é algo pormenor. Você conseguir atrair a atenção do presidente dos Estados Unidos é algo que é muito complicado. Você vê, ele está sempre resolvendo questões como a guerra da Ucrânia, Israel, Irã, questões comerciais com a China, dentre outras medidas, mas também tem o seu olhar voltado para o Brasil. Isso muito me alegra. E eu não posso garantir que ele vai estar assistindo ao vivo a esse julgamento, mas eu tenho certeza que ele será cientificado do resultado assim que possível. Deputado, hoje também tem notícia de que o presidente Lula vai aplicar a lei da reciprocidade aos Estados Unidos e que vai fazer esse aviso por meio aí do Itamaraty e também da área de comércio brasileira ainda nesta sexta-feira. Como é que o senhor acredita que Donald Trump vai receber essa notícia? Olha, todo mundo já sabe o que vai acontecer, né? O Trump deixou claro na carta dele que ele vai aplicar essa reciprocidade. Então, por exemplo, se o Brasil decidir colocar 50% de tarifa nos produtos americanos, ele vai adicionar mais 50% àqueles 50% que ele já aplicou anteriormente, totalizando 100% de tarifa aos produtos brasileiros. O Brasil tem que entender que essa não é uma questão de soberania, é porque não há como você competir no ramo comercial com a maior economia do mundo. Isso daí é um fato. Não é uma questão de submissão ou qualquer coisa que o seja, né? E o presidente Trump, ele colocou naquela carta ao Lula os pontos que estavam fazendo com que ele colocasse a maior tarifa do mundo contra o Brasil. Porque nos outros países é 20%, 30%, realmente são questões comerciais, alguns acertos, mas no Brasil, por que ela chegou a 50%? Porque existe uma crise institucional, existe uma perseguição feita contra Jair Bolsonaro, seus familiares e seus apoiadores. Existe a questão da regulamentação das redes sociais e também as questões comerciais. Então, tudo aquilo que o Donald Trump listou, o governo Lula, com apoio do Moraes, que também continua sendo ministro da Suprema Corte, colocando adiante a perseguição, tudo aquilo foi feito de maneira contrária. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, países que tiveram sucesso para solucionar essa questão tarifária. O Japão. O Japão tem uma excelente relação com os Estados Unidos, tradicionalmente muito boa, e ainda assim o Japão sofreu também com essas tarifas. O que o Japão fez? Fez uma delegação de alto nível, enviou ela para a capital americana, e mesmo sem agenda, a delegação japonesa ficou à espera de uma ligação a qualquer momento de qualquer autoridade americana. Não ficou pensando, como o Lula diz, se eu for ligar para o Trump, será que ele vai puxar minha orelha? Será que ele vai querer me humilhar? Meus caros, isso é algo muito pequeno, perto da responsabilidade daqueles que realmente pretendem representar a população brasileira. Poxa, será que não dá para deixar uma delegação 24/7 disponível em Washington, D.C.? Agora, é loucura você imaginar que o presidente Trump fale que deseja A, B, C, D,
você faz, não é nem que você não faz nada, você faz o contrário de ABCD. E ainda quer ser recebido de tapete vermelho pelo secretário do Tesouro, né, o Scott Bessent, quer ser recebido por outras autoridades americanas. Eu acho até que o Trump está sendo muito cordial com o Lula, porque não faz muito tempo, acho que 2 semanas atrás ele disse que receberia uma ligação do presidente Lula. Agora, o Lula tem que ter uma conduta de presidenciável, tem que sair do palanque político, tem que deixar de lado um pouquinho da pauta ideológica, né, muita coisa que vem do Celso Amorim, não vem nem do Itamaraty, e ter a responsabilidade de querer representar os brasileiros. Mas eu finalizo dizendo o seguinte, o Lula não fará isso, porque ele pensa primeiro no poder. E para ele se manter no poder, ele está adorando essa questão tarifária, porque ele está vendo uma oportunidade de culpar Trump pelo seu fracasso na parte econômica. Então o Lula sempre vai dobrar a aposta. Eu esperaria mais responsabilidade do Congresso Nacional, que poderia começar a resolver essa crise institucional através do projeto de anistia, através da votação das prerrogativas dos parlamentares, para protegê-los da perseguição que vem principalmente do Alexandre de Moraes. Então, infelizmente, o Brasil caminha para um acirramento, para um aprofundamento dessa crise. Deputado, o ministro Fernando Haddad já culpou o senhor, né, pelas tentativas fracassadas de conversas entre o governo brasileiro e o governo norte-americano. O senhor citou aí o secretário de Tesouro, que chegou a marcar uma conversa com ele, depois desmarcou e no mesmo dia teve uma reunião com o senhor. Dentro disso, o senhor está prejudicando qualquer conversa entre o governo brasileiro e o governo norte-americano? Olha, depois do Trump, talvez o secretário Scott Bessent seja a pessoa mais importante do mundo, né, do mundo político, porque ele é a pessoa que dita a economia, as políticas econômicas norte-americanas que têm impacto no mundo inteiro. Quem é Eduardo Bolsonaro na fila do pão para dizer quem o secretário Scott Bessent vai receber ou não? A esquerda... O senhor, ele recebe, então o senhor é alguém, né? Mas eu agradeço até a deferência, Andressa, mas a questão é, eu não fico apoiando o Hamas, eu não fico, né, protegendo o crime organizado. Os Estados Unidos trouxe enviados até o Brasil para tratar desse tema, para colocar o PCC e o CV, que são organizações criminosas, como organizações terroristas. O governo Lula quis protegê-los. Só para te interromper um minutinho, para não perder aqui a questão. Tudo isso que o senhor coloca, né, do Hamas, já são coisas que são ditas há muito tempo, mas o que eu queria pontuar para o senhor esclarecer para a gente, ele devolver aí a resposta, é que havia uma conversa agendada. Por que é que essa conversa foi desagendada? Mas ele tem que perguntar para o Tesouro Americano, né? Eu estou falando, eu não tenho controle sobre a agenda deles. É porque o senhor esteve com ele no mesmo dia, então isso deve ter entrado na conversa, né? Olha, Andresa, o que a gente conversa lá reservadamente, né, nem tudo a gente pode expor ao público. O que a gente levou foram preocupações ali com relação ao cumprimento da Lei Magnitsky. A gente utilizou, inclusive, matérias da imprensa para dar essa ciência ao secretário Scott Bessent e também à equipe dele, para dizer, olha... O senhor pediu para ele não atender o Haddad naquele dia? Andresa, só para concluir rapidamente. Então, nós levamos a ele essa ciência, né? Falamos de que se a ideia é atingir de maneira eficiente as finanças de Alexandre de Moraes, tem também que ser aplicada a Lei Magnitsky, como a própria Lei Magnitsky descreve, a sua esposa, Viviane, que dá suporte logístico e financeiro ao Alexandre de Moraes. Agora, a questão da agenda dele, ele é que vai fazer. Eu acho impressionante as pessoas, né, a todo momento criticarem, por vezes chamarem pessoas como Trump, né? O Lula disse antes da eleição que o Trump seria a nova face do nazismo. Eu não vi o Lula pedir desculpa em momento nenhum. Então ele chama um presidente de nazista e depois reclama que aquele presidente não recebe. Isso é quase insano. É lógico que o Lula está jogando para a plateia. Ele está querendo transferir a responsabilidade do insucesso dele para alguém. Eu estou aqui nos Estados Unidos, é óbvio que eu vou ter portas abertas, porque a gente compartilha da mesma visão de mundo, né, do atual governo Trump. E então, é isso daí basicamente que está acontecendo. E o governo brasileiro é que não se dá o respeito. Tanto não se dá o respeito que na reunião dos BRICS no Brasil não vieram, né, o Xi Jinping da China e nem o Putin da Rússia. Nem dentre os próprios aliados o governo Lula tem moral. Isso é um resultado patente do fracasso dessa política internacional da administração Lula, que é liderada pelo Celso Amorim. Deputado, só para deixar claro então, porque isso se comentou muito aqui no Brasil, o senhor sugeriu ao secretário para que ele não atendesse o Haddad? Não, eu não tenho qualquer gerência sobre
a agenda das autoridades americanas. O que a gente faz é dar a nossa opinião ou sugestão quando nós somos convidados a fazê-lo. A gente sabe o nosso lugar. Eu não comando e não foi a o caso nessa dos questão. Estados Unidos. Olha, a gente sabe que existe muito de sinalização e de recados, né, nessas relações internacionais. Certamente, se o Haddad não foi recebido, né, na mesma data em que eu e o Paulo Figueiredo nós fomos, é porque o Haddad está fazendo alguma coisa errada. Né? Se eu fosse o Haddad, eu procuraria entender o que eu estou fazendo de errado para daí você conseguir ter a atenção do secretário do Tesouro norte-americano. Certamente não vai ser como a política de aumento de imposto, como a política de reciprocidade nas tarifas, né, com apoio a uma moeda única dos BRICS em detrimento para fazer frente ao dólar. Certamente não é dessa maneira que você vai ser recebido nos Estados Unidos. Agora, o senhor falou, deputado, sobre a sanção, sobre pedir que a sanção da Lei Magnitsky fosse expandida, que atingisse a esposa do ministro Alexandre de Moraes, a Viviane de Moraes. Já foi atingido? Ela chegou a ser sancionada pela Magnitsky, o senhor sabe me dizer? Não, porque as pessoas que são sancionadas, elas entram na lista da OFAC. Né? Você pode fazer uma consulta, você vai ver que está lá o nome do Alexandre de Moraes, mas não está o nome da esposa dele, né? A Viviane Barsi de Moraes. No entanto, vale lembrar que quando o Alexandre de Moraes se tornou ministro da Suprema Corte, ele deixou o seu escritório, o Alexandre de Moraes Advogados, e esse mesmo escritório passou a se chamar Barsi de Moraes Advogados. Barsi, que é o sobrenome da esposa do Alexandre. Então você vê que existe ali uma conexão íntima, você vê que existe uma continuidade, né, naquele empreendimento, e certamente um ministro da Suprema Corte, que tem um salário cerca de 50 mil reais bruto, não vai conseguir usar um relógio de 200, 300 mil reais apenas fruto do seu trabalho. Então há uma incompatibilidade com aquilo que o Alexandre de Moraes veste, usa, vinhos que ele toma e etc., com o salário dele. Eu sei porque um salário de deputado federal chega perto de um salário de ministro da Suprema Corte. Então é óbvio que ele tem uma outra rede de financiamento, uma outra maneira, uma outra fonte de financiamento. E isso daí está conectado com a esposa dele. Deputado, eu quero aproveitar o gancho das sanções e questionar. O ministro da Justiça, Lewandowski, e o ex-presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, perderam o visto de fato, assim como foi informado? Até o próprio Paulo Figueiredo chegou a afirmar que eles tinham perdido o visto. Perderam de fato o visto, os dois? São informações que nós temos, né? O secretário Rubio, ele não tem uma lista clara, né? De acordo com a política dele de não somente para assessores, mas também agora para aqueles que dão apoio a ditaduras, como foi o caso do programa Mais Médicos, que deu um fôlego ao regime ditatorial cubano, que eu costumo dizer que é a maior ilha escravocrata do mundo, porque você não entra e sai dali sem ter a autorização do regime e você é obrigado a viver em uma condição de miserabilidade. Também foi aplicado isso daí com relação a Cuba. E o secretário Marco Rubio, chefe do Departamento de Estado, ele não faz uma lista das pessoas que perderam o visto. Ele espera para que essas pessoas, ao tentarem entrar nos Estados Unidos, seja na imigração, no aeroporto dos Estados Unidos, seja saindo do país de origem, aí é que elas venham a, de fato, descobrir se elas perderam ou não o visto. Mas a informação que chegou para o Paulo Figueiredo, né, compartilhada comigo também, é de que sim, né, o ministro Ricardo Lewandowski, atual ministro da Justiça, que trocou de lugar com Flávio Dino, né? Flávio Dino era MJ, passou a ser ministro da Justiça, passou a ser ministro da Suprema Corte. E o Lewandowski, que se aposentou do STF e veio para a MJ, e também o Pacheco, eles perderam os vistos. Eles são enxergados como pessoas que deram suporte ao atual regime. Vocês vão lembrar que na carta do Trump para o Lula, ele fala que o Brasil é um regime, ele não considera mais uma democracia. Então, isso daí, de fato, eu acredito que ocorreu, as nossas fontes confirmam que ocorreu, e também serve como um aviso a todos aqueles que visam proteger Alexandre de Moraes ou, de alguma maneira, sustentar esse regime, correm o risco de sofrerem essas mesmas sanções. Deputado, como é que o senhor classifica essa conduta? Olha, se vocês fizerem isso, vocês vão correr sanção. Como é que se denomina isso? Isso é uma chantagem? Isso é uma ameaça? Ou isso é um recado? Isso é soberania, né? Você, no seu país, você recebe quem você quiser, assim como a sua casa, né? O nosso país nada mais é do que a extensão da nossa casa. Então a questão dos vistos, ela é muito fácil, ela é muito discricionária. É por isso que de uma hora para outra as autoridades americanas podem decidir, né, manter ou cancelar
determinados vistos. Com Deixa a lei eu explicar Magnitsky... a minha pergunta que acho que não foi compreendida. A todo momento é dito, olha, como o senhor colocou agora, né? Se o Brasil fizer o julgamento... Esse ponto o senhor não colocou, mas eu vou traduzir de outra forma. Se o Supremo Tribunal Federal condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro ou fatos que os senhores consideram antidemocráticos, aí o Brasil vai ser punido, aí o Alexandre de Moraes vai perder o visto, aí a família do Alexandre de Moraes vai sofrer a sanção Magnitsky. Essas ameaças de que o que pode ocorrer com autoridades brasileiras, caso elas não sigam essa cartilha, como é que o senhor denomina isso? Olha, mas é meio insano você imaginar que vai mergulhar o país num regime antidemocrático e que nada acontecerá. O Nicolás Maduro também perdeu o visto americano dele. Tem diversas pessoas. O ministro do Supremo Tribunal da Venezuela, né, o Michael Moreno, também foi sancionado pela lei Magnitsky. Por quê? Porque a todo momento ele fazia julgados a favor de Hugo Chávez para perseguir os opositores de Hugo Chávez. E é basicamente o que o Alexandre de Moraes está fazendo. É claro que o Jair Bolsonaro é o caso mais notório, mas ele é apenas um dentre, né, cerca de 2.000 pessoas que estão sofrendo essa perseguição do Alexandre de Moraes. Mas não é uma chantagem. Se você não fizer o que eu quero, você vai ser... Desculpa, pode Mas continuar. é claro, Andrés, isso tem que acontecer. Não é o que eu quero, a vontade do Trump. Olha, eu avisava lá atrás o seguinte, se o Trump for eleito, obviamente antes da eleição dele, né, dia 5 de novembro do ano passado, eu falava, se o Trump for eleito, não esperem que a maior ação americana será uma notinha da embaixada reclamando que o X foi expulso do Brasil e foi congelada a conta da Starlink. É óbvio que ele vai mergulhar isso daí num conflito comercial. E é isso que eu espero de um país respeitável. O que não é respeitável é, por exemplo, a Bolívia pegar uma usina de energia da Petrobras e o Brasil falar que aquilo dali está certo porque o Brasil estava tendo uma conduta muito imperialista. Isso daí é que é o insano. Então é óbvio que os Estados Unidos, ele está o quê? Ele está, primeiro, se protegendo, porque Alexandre de Moraes mandou prender até cidadão americano por conta de tweets dados a partir do território americano, pessoas que estão debaixo da jurisdição americana, eu, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, juíza Ludmila Lins Grilo, Rumble, né, falar de empresas, Rumble, Truth Social, dentre outras, o Moraes continua fazendo ordens para que essas pessoas, né, sofram coisas que não estão previstas em lei. Se estivesse previsto em lei o que o Alexandre de Moraes estava fazendo, o Alan dos Santos já teria sido extraditado durante o governo Biden, e não foi. Se o Alexandre de Moraes estivesse pautando em lei, ele teria conseguido extraditar e prender o Oswaldo Eustáquio. Olha o que eu estou falando. O Oswaldo Eustáquio não é uma pessoa que tem unanimidade dentro da direita, mas está lá na Espanha, e a socialista Espanha não permitiu a extradição dele. Será que não é hora da gente parar e olhar para dentro do Brasil e perceber que alguma coisa está muito errado? Que não dá para a gente ignorar que em 2022 tiveram ordens secretas para bloquear usuários que estavam fazendo tweets contra o governo Lula. Eu tive que deletar tweet meu vinculando Lula a Nicolás Maduro ou Lula ao Daniel Ortega. Foi proibido fazer oposição ao Lula na eleição de 2022. Deixe de lado a questão das maquininhas, não estou nem entrando na urna eletrônica. Mas esses temas não são temas próprios de uma democracia, né? Aonde mais você faz esse tipo de coisa? Só na Nicarágua, na Venezuela. O Brasil agora está colocando numa investigação um líder religioso, o pastor Silas Malafaia. Está igualzinho ao Daniel Ortega lá da Nicarágua. E vocês acreditam que o governo Trump não possa sequer sancionar as pessoas que estão fazendo isso? Se ele não fizer isso, ele vai estar abrindo todas as portas para que esse vírus brasileiro entre no território americano. E ele já falou que ele não permitirá isso daí acontecer. Deputado, o que se coloca, né, do outro lado é que os conteúdos que foram retirados, eles estavam divulgando fake news ou discursos de ódio. Nesse caso... O que é fake news e o que é discurso de ódio, Andresa? Qual é a definição? Vamos lá, deixa o fake news de lado. Qual é a definição de discurso de ódio? Discurso de ódio é um ataque a uma instituição constituída no Brasil, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, em que se incita as pessoas a invadirem, a baterem num ministro, a atacarem um ministro que representa o Estado. Qual o número da lei federal está previsto lá o crime de ódio? Ou o artigo do Código Penal? Vamos só terminar com relação a fake news que o senhor perguntou. São duas questões. Uma Você não tem definição de crime de ódio, Andresa. Ele está tirando a cabeça dele. O que é milícia digital? Vocês no Metrópole estão fazendo excelente trabalho, Andresa. Permitam aqui fazer um elogio que não é rasgação de seda.
vocês têm tudo para ser aquilo que foi a Jovem Pan antes de 2022. Mas se chegar na eleição e vocês entrevistarem uma pessoa ou começarem a ter analistas políticos aqui que venham contra o Lula ou que chamem o Lula de descondenado ou de qualquer outro tipo de adjetivo que vocês acham qualificados, vocês podem sofrer a mesma coisa. Eu quero é evitar que isso daí aconteça. É por isso que eu estou aqui tentando... Só um ponto, deputado. A gente não trabalha com... A gente não trabalha com fake news aqui, a gente trabalha com os fatos. Todo mundo pode ter a própria versão, mas os próprios fatos Qual foi a fake news? Não é possível. E é fake news você falar que o Lula é um descondenado? Aí vem ordem lá do Alexandre de Moraes falando, Jovem Pan, você tem que parar de chamar ele de descondenado. Qual é a fake news nisso? Ele foi condenado e foi descondenado. É que o senhor está pegando um ponto específico, né? Foram várias... Se voltar ao poder e tiver... Para finalizar, desculpa, Andresa. Imagina. Se eu amanhã retornar, né, como presidente da República ou meu pai, e a gente tiver essa mesma conduta, era pra gente colocar na cadeia quem chama o Bolsonaro de genocida, porque ele não matou ninguém. Isso é fake news. E aí, vamos derrubar as redes do PT? Vamos derrubar as redes de todo mundo? Eu acho que não é por aí. Para finalizar, a nossa ideia é o seguinte, todo mundo fala o que quer, aquilo que extrapola, né, entra em crime contra a honra, tem a justiça para você recorrer, e o eleitor, o internauta vai decidir o que ele acredita, o que é verdade ou o que não é verdade. Não tem como alguém querer controlar. Só o fato de colocar uma agência ou alguém para controlar o que pode ou não ser dito, isso já é censura. É censura prévia, é o que está acontecendo no Brasil hoje em dia. O PT, inclusive, disse que não foi golpe o impeachment da Dilma Rousseff, e aí é uma fake news, né, deputado? Porque todo mundo viu que ela sofreu um processo de impeachment e isso continua sendo divulgado aqui para a gente fazer. As conversas foram depois. Eu já estava aqui nos Estados Unidos. O último momento, então, de conversa foram esses momentos que foram descobertos aí revelados pela Polícia Federal nesse relatório, enfim, que inclui... Foram vazados, né? São conversas pessoais de pai para filho, né? Foram vazados pela Polícia Federal. Eu não vejo motivo nenhum para você ter que expor esse tipo de coisa, né? Tem ali, é claro, eu conversando com meu pai, de uma maneira não muito educada, não é o meu perfil, normalmente eu trato meu pai até por senhor e etc, mas naquele momento, né, como dois homens que nós somos, e entre nós não tem frescura também, eu estava dando uma sacolejada nele, utilizei algumas palavras fortes, obviamente não gostaria que isso daí viesse a público, mas... né, a Polícia Federal, como é um aparelho do Estado político, ela vazou de propósito para gerar constrangimento e também uma cortina de fumaça naquilo que interessa. Né? Os assuntos do Brasil são outros, não a conversa do pai com o filho. Deputado, essa conversa que o senhor teve já virou até aquelas letrinhas lá que o senhor falou, já virou camiseta, boneca aqui no Brasil, não sei se o senhor está acompanhando. O senhor diria que o senhor está exausto? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Toda semana que vem para Washington, D.C. Aquilo foi uma explosão de um momento ou já não era um sinal de exaustão dessa sua peregrinação aí pelos Estados Unidos? Eu não consigo ler daqui, Andresa. Eu não consigo ler daqui a conversa. Não, essa conversa é só para ilustrar para quem está acompanhando a gente. A minha pergunta aqueles termos que o senhor usou com o seu pai naquele momento, o senhor estava zangado, mas a gente não pode ler como uma exaustão do senhor, desse papel que o senhor está fazendo aí. Não, muito pelo contrário, era energia alta, né? Era dando aquela sacolejada lá, uns tapas na cara do Rocky Balboa. Não tem amanhã não, vambora, o caminho é por aqui. É isso daqui que é o certo, não se deixe levar por esse outro caminho. Né? Basicamente isso aí que eu falei, óbvio, usei alguns palavrões, algumas palavras duras. Os nossos opositores aproveitam para cair em cima disso, olha lá, a família brasileira, etc. Mas entre nós não tem frescura, não tem hipocrisia, é uma conversa entre dois homens, né? Como tem que ser, às vezes com pai e com filho que estão lutando pela liberdade. Eu acho que dificilmente algum outro brasileiro passou por uma situação semelhante, a não ser aí o pessoal perseguido pelo Alexandre de Moraes, mas é uma situação onde o estresse fica alto. Né? Por vezes acontece esse tipo de explosão. E nós fizemos e que também está chegando muito da audiência, a gente vai compartilhar aqui com o senhor. Beleza, vamos continuar aqui. Por ser um programa coletivo. Eu queria saber quem foi que escreveu aquela proposta de exílio para o seu pai para a Argentina. Eu não sei, eu fiquei sabendo pela imprensa isso daí. Eu não sei. Na verdade, eu vi na imprensa que teve um rascunho de pedido para se refugiar na Argentina, não é isso? Exatamente. Isso. Eu não tenho novidade disso, nem de bastidor, nem de nada. O presidente do seu partido... A informação que eu tenho é a mesma de vocês. O presidente do seu partido, Valdemar Costa Neto, disse que sabe quem foi, mas que não poderia falar. Vocês estão protegendo alguém nesse caso, Valdemar deputado? falou que sabe quem foi? Sim.
Tá. Vou pedir para a Essa eu não tinha visto, produção não. recuperar a frase do Valdemar, para a gente colocar aqui para o deputado acompanhar. Deputado, eu queria... Mas, André, vamos lá. Tudo bem. Então, vamos partir desse princípio daí. E qual é o crime no pedido de refúgio? Refúgio é para quem está sofrendo perseguição política, para quem está, por vezes, em estado de guerra e etc. Né? É o cara que foge da Venezuela porque ele é opositor do Maduro, é a mulher que está sendo perseguida no Irã, que consegue sair do Irã, e aí ela vai para outro país e pede refúgio. Isso aí é a interpretação de cada país, aceitá-lo ou não. Isso foi discutido na família para que o Bolsonaro pedisse o refúgio para não ser sentenciado aqui no país? Não me recordo, Andresa. Mas, mais uma vez, né, vamos transformar em crime o Instituto do Refúgio e violar todas as leis internacionais que falam disso? Porque depende de cada país, é uma avaliação de cada país que recebe o pedido de refúgio. Né? Eu compreendo, e o Jair Bolsonaro nem recebeu, porque a Argentina, publicamente, né, de maneira oficial, o governo argentino disse que jamais recebeu um pedido nesse sentido. Eu compreendo que o senhor disse que é cada país e que ele tem o direito de pedir. É só para entender se essa conversa houve entre os senhores, se cogitou isso em algum momento de se pedir asilo para a Argentina, ou para os Estados Unidos, ou para qualquer outro país. O senhor está dizendo que não se recorda de que essa conversa ocorreu. É isso? Mas eu acho que poderia até ser justo, né? Eu, por exemplo, eu apoio que aqueles brasileiros que estão no processo de Rio de Janeiro, que eles possam ir para outro país, por exemplo, a Argentina, né, como a imprensa noticiou que existem centenas lá, e eu encontrei, inclusive, né, com 2 deles presos. Inclusive, eu não entendo o motivo pelo qual o governo argentino ainda não tomou uma decisão sobre isso, porque o processo deles fica debaixo do Ministério do Interior, dentro do CONARE, uma comissão que analisa esses pedidos de refúgio, e até agora não foi dado refúgio permanente para eles. Isso contradiz um pouquinho da própria iniciativa do presidente Milei e da então chanceler Diana Mondino, quando ofereceram refúgio aos funcionários do X, porque havia até a possibilidade de eles serem presos naquele momento que o Alexandre de Moraes estava expulsando o X do Brasil. Então, eu acho que é justo. Se eu não apoiar o refúgio, eu vou estar dizendo então que essas pessoas têm que merecer a injustiça e ficar presas 17 anos de cadeia porque escreveram de batom numa estátua a perder o mané. Eu não consigo ser desse time, não. Deputado, a gente separou aqui um vídeo que eu queria apresentar para o senhor comentar com a gente. Vamos soltar, produção? Se eu tivesse devendo qualquer coisa, não estaria aqui. Fui para os Estados Unidos, graças a Deus, que se tivesse aqui de Rio de Janeiro, estaria preso até hoje. Ou morto. Que é o sonho que eu sei que é de alguns aí. Que eu preso vou dar trabalho. Mas não vai acontecer não. Você não fica tranquilo com uma questão como essa, ninguém quer perder a liberdade, né? Principalmente quem não cometeu crime nenhum. O que me dá força também são as pessoas que estão presas. Né? É a Débora, que está na prisão domiciliar agora, entre mais de uma centena de pessoas por aí. Tá? Então todo mundo vivia de harmonia aqui em Brasília, nós acabamos com a harmonia. Em consequência, 40 anos de cadeia no Bolsonaro, no golpe da Disney, porque eu estava nos Estados Unidos, e ponto final. Agora, alguns falam que devia sair do Brasil. Não vou sair do Brasil. Me prendam, pô. Está previsto 40 anos de cadeia. Me prendam. Eu estou com 70 já, quase morri na última cirurgia. Vou morrer, não vai demorar. Mas fica sendo um marco que dá para resistir, sem fazer loucura. Deputado, a gente sabe que o senhor não pode se comunicar, né, com o Jair Bolsonaro, mas, claro, o senhor tem outros parentes aí com quem o senhor pode conversar. Qual que é o estado de ânimo de hoje do Bolsonaro? É esse Bolsonaro que está tranquilo com a prisão ou esse Bolsonaro que está amedrontado com a prisão? Olha, eu nem sei se eu posso falar se eu falo com alguém que tem acesso ao Jair Bolsonaro. Né? Depois de eu postar uma foto do meu pai de tornozeleira, isso foi incluído no inquérito, e adicionado mais um crime de 8 anos de cadeia para mim, eu tenho minhas dúvidas se eu posso falar aqui, eu falo com fulano e fulano não fala com o Jair Bolsonaro. Até onde eu sei, né, ele está bem, né, de saúde ao menos. É claro, né, tem aquela tosse ali que incomoda, é o esofagite, passou ali, os médicos disseram 2 pneumonias, mas ele é uma pessoa que segue essa mesma pessoa. Eu lamento que a gente esteja vendo, diante dos olhos de todo mundo, uma pessoa ser censurada antes, né, do seu julgamento.
Isso não ocorreu com Temer, isso não ocorreu com Lula, isso não ocorreu com absolutamente ninguém no Brasil. Quando a gente fala isso para um americano aqui, ele fica sem entender, você tem que explicar 2, 3 vezes para a pessoa se dar conta de que nível que está de deterioração da democracia e das instituições no Brasil. E deputado, tem uma discussão falar com ele. Tem uma discussão já sobre onde ele será preso. Já é tão certo que o julgamento está definido, né, pela condenação, que a discussão que a gente vê hoje dos órgãos da polícia, do judiciário, é onde ele será preso. Se será na Papuda, se será num quartel, num local militar, ou se será numa superintendência da Polícia Federal, porque ele, como ex-presidente, ele tem direito à cela do Estado-Maior. O que se colocou muito nessa semana foi que não seria num quartel, porque ali... Isso é bizarro, não, Andresa? A gente está discutindo a prisão de um ex-presidente que não foi comprovada nenhuma conexão dele com o 8 de janeiro, que não foi sequer um golpe, porque não tinha nem pessoas armadas ali, e está discutindo que o cara está certamente condenado. Isso por si só já é um ato totalmente bizarro. Bizarro. O meu ponto não pode aceitar isso com naturalidade. O meu ponto que eu queria colocar para o senhor é justamente esse fato de avaliar e não colocá-lo num quartel, justamente para que as pessoas não fiquem na frente do quartel para dar apoio a ele, assim como a gente viu com o ex-presidente Lula, que não estava no quartel, estava na superintendência da Polícia Federal em Curitiba, até porque ele não é um militar, mas as pessoas ficaram ali na frente e ninguém se incomodou, ele arrumou até uma namorada ali, que a Janja ficava ali na frente. Com relação a essa discussão de onde ele será preso, que antecede o julgamento, eu queria ouvir um pouquinho do senhor a respeito disso. Estão precipitando demais os fatos? Olha, e por que esse temor de que as pessoas fiquem na frente ali do quartel? Porque está claro diante dos olhos de todo mundo, né? Qualquer pessoa que tem um tic-teco na cabeça, que a ideia é acabar com o movimento político liderado pelo Jair Bolsonaro, porque é o único movimento que coloca em risco, né, esse atual sistema, onde o trabalhador paga os impostos, o político rouba e a Suprema Corte passa a mão na cabeça dele, né? Então, vão fazer, provavelmente, né, vão tentar colocar ele no pior lugar possível, para tentar fazer ele ficar o mais distante possível dos seus apoiadores, né? Isso daí não cabe a mim decidir, né, não está diante do meu guarda-chuva, mas, mais uma vez, né, se for realmente condenado, é bizarro, porque qual é a conexão de Jair Bolsonaro com 8 de janeiro? Qual é o parâmetro, o nexo causal? Não tem. Você imagina só, você vai dar um golpe de Estado. Aí primeiro, antes de mais nada, você vai nomear os chefes militares que o seu opositor, futuro presidente a ser empossado, está dizendo para você nomear. Aí você vai lá e nomeia. Aí você fala o seguinte, pessoal, olha só, vamos todo mundo, sem armas, tomar o poder de Brasília. Mas antes disso, vamos em janeiro, que é feriado. Ou melhor, férias, vamos em domingo, que não tem ninguém em Brasília para dar esse golpe. Onde ninguém sabe quem será, né, o futuro ditador. E no momento que vocês fizerem isso, eu não serei mais presidente, mas vai a campo, façam isso. E quando vocês estiverem lá começando a fazer um quebra-quebra, eu ainda vou na rede social e falar para vocês que eu não estou dando apoio àquele ato. Eu estou aqui ironizando, mas é para fazer assim, que é uma loucura uma pessoa queira dar um golpe, faça isso. Faria justamente o oposto. E outra coisa, 1.500 pessoas desarmadas tomar o controle do Brasil, um país de 200 milhões de habitantes, por favor, não falem isso para um venezuelano, para um cubano, que ele vai rir na cara da pessoa que porventura disser isso. É óbvio que não houve golpe, é óbvio que existe uma perseguição, e o Bolsonaro só está sofrendo isso porque ele é o único político que arrasta multidões para a rua, mesmo sem ter redes sociais e de dentro da sua casa. Então, como objetivo, para finalizar, como objetivo do Alexandre de Moraes é acabar com esse movimento e não fazer um julgamento justo, ele vai tentar botar o Bolsonaro o mais longe possível dos seus apoiadores. Bom, deputado, saiu a capa da revista The Economist, que mostra, inclusive isso mostra a força também do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente está vendo aí a capa da revista The Economist com o presidente Jair Bolsonaro na capa, com um chapéu de viking, né, e com verde e amarelo aí no rosto, e diz What Brazil can teach America, ou seja, o que o Brasil pode ensinar a América e o caminho, a trilha de Jair Bolsonaro. Qual é a sua opinião aí sobre essa capa? Eu só tenho a agradecer a The Economist, né? Transformou nosso trabalho aqui mais fácil. Porque essa figura do Jair Bolsonaro, ela remete àquela figura lá que invadiu o Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021 aqui nos Estados Unidos, né? E aqui nos Estados Unidos
tentaram vincular o Donald Trump a esse caso, não conseguiram levar ele à cadeia e ele se tornou presidente dos Estados Unidos. O problema é que o Alexandre de Moraes abertamente diz que aprendeu com os americanos e não vai permitir chegar a um momento em que o Bolsonaro possa se candidatar. É por isso que ele corre e atropela todos os prazos processuais, inclusive não abrindo prazo para a intimação das testemunhas de defesa, inclusive não, por exemplo, citando e usando da carta rogatória para ouvir o Paulo Figueiredo, que é um dos acusados, pelo menos a imprensa fala, né, um dos núcleos aí desse processo, porque se fosse usada a carta rogatória, o mecanismo normal de uma democracia, esse processo atravessaria, seria julgamento depois de 2026. Então isso mostra que Alexandre de Moraes está acelerando para tentar condenar o Bolsonaro absolutamente nada. Assim como o povo absolveu o Donald Trump dessas acusações, eu tenho certeza que se fosse numa eleição de 2026, o povo absolveria Bolsonaro elegendo o presidente da República. Então, meu muito obrigado aí a The Economist por ter nos poupado, né, de ter que explicar a situação. Eu acho que essa foto é temática nesse sentido. Eu queria agradecer também ao senhor. Falamos num momento muito emblemático. Já tomamos aí quase 2 horas do seu tempo, mas se pudesse a gente ficaria aqui horas conversando. É só porque temos de fato tempo aqui no Metrópolis, mas foi um momento muito emblemático. Há 4 dias aí ao Federal, aproveitamos a capa da The Economist, também falamos sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que o senhor e o Paulo Figueiredo vão assistir direto lá de Washington. Isso é uma informação extremamente relevante. Então eu só Quem tenho sabe até na Casa Branca. Quem sabe, é isso que a gente quer saber. Por favor, me conte, hein? Me conte assim que souber essas informações. Só tenho a agradecer. Obrigada pelo tempo, obrigada pelas informações aqui ao Metrópolis e conte conosco. Obrigado, Neila Guimarães. Obrigado, Andresa Matais. Né? Acho que a gente conseguiu aqui colocar o debate num bom nível. Né? Normal, às vezes, ficar um pouco mais acalorado. Mas, mais uma vez, eu rogo a Deus para iluminar a cabeça das autoridades brasileiras e que a gente não caminhe cada vez mais no sentido de mergulhar nessa censura, né, nessa rivalidade com os Estados Unidos, e que o Brasil volte, né, a ser um país livre e democrático, iniciando com a aprovação da lei da anistia e abrindo caminho para que a gente tenha eleições limpas e justas com ampla participação da oposição ano que vem, permitindo à população a oportunidade para escolher os seus representantes, que não são burocratas que estão nos tribunais do Brasil, com todo respeito aos juízes que são aprovados em dificílimos concursos públicos. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Obrigada, deputado. Obrigada, deputada. Tchau, tchau.